Olá pessoal, a aula de hoje é uma aula bem mais sucinta que diz respeito à suspensão do crédito tributário. Então, numa ordem lógica, constituído o crédito tributário, poderá ser ele cobrado a qualquer tempo? Não. Existem hipóteses em que pode haver a suspensão do crédito tributário e, em razão disso, uma suspensão da cobrança do crédito tributário. Então, vamos às hipóteses, então, descritas aí nesse nosso esquema. No primeiro momento, nós temos a moratória no artigo 152. Ela é muito importante, cai muito em prova, tá? A moratória somente será concedida, olha lá, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo, lembra lá da competência, pela União quanto aos tributos de competência Estados, Distrito Federal e Município, quando simultaneamente concedido aí aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Olha lá, existe a possibilidade da União dar moratória para os tributos de competência de Estado, Distrito Federal também. Ou em caráter individual, aí a gente estava falando do geral, por despacho de autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Ok? Então olha lá. E a lei também, concedida em moratórias, poderá circunscrever a aplicabilidade a determinada região. Imagine que tem uma enchente, uma calamidade pública que leve ali a incapacidade daquelas pessoas de arcar com aquele ônus tributário. A economia parou. Olha o Covid aí, para a gente pensar um pouquinho como que fica essa sistemática. A economia parou, como que vai pagar? Pode ser decretada moratória, então ficam suspensos os prazos para pagamento. Olha lá. Pode ser revogada, caso concedido em caráter individual. Bom, ou seja, a moratória ela não extingue o crédito, não acabou. Tem que pagar, mas não precisa de pagar agora. Às vezes pode ser dilatado o prazo ou melhoradas as condições para que esse contribuinte possa arcar com esse tributo. No prazo em que a moratória estiver vigente, não pode haver a cobrança do crédito. Por quê? Porque ele está suspenso. Ok? Depósito integral. Isso é muito interessante porque em ações judiciais, especialmente, algumas até vão exigir o depósito integral. Por quê? Porque isso suspende a execução, como é o caso dos embargos. A execução exigem o depósito integral porque suspende a execução e você pode discutir. Por que suspende a execução? Porque suspende o próprio crédito. Se você for discutir e depositar o montante, está suspenso até que seja decidido. Por quê? Porque você pagou, na verdade. Você mostrou que você tem interesse em pagar, mas você não concorda com aquela cobrança. Então você paga em juízo para suspender e discutir a ação. Pode ser que você levante ou não os valores. Não é isso que é o importante. O importante é que você não pode ser executado e ter bens penhorados caso você tenha procedido com depósito integral. Então, isso é um aspecto muito importante. Reclamações e recursos administrativos. Bom, qual que é o aspecto central desse ponto? O recurso administrativo ele é uma voluntariedade, é um exercício voluntário por parte do contribuinte. Ele pode exercer a questionamento daquela cobrança quando ele a recebe em um determinado prazo. Se ele proceder no prazo com a reclamação ou recurso administrativo cabível, não há que se falar então em cobrança, ajuizamento de uma execução fiscal com uma discussão administrativa em curso. A esfera administrativa, no caso do direito processual tributário, ele diz respeito aí a uma revisão do ato de lançamento. Então não considera-se acabado o ato de lançamento até que tenha transitado toda essa etapa de discussão. Isso, inclusive, em desfavor aí do poder público, de não poder cobrar vorazmente o tributo devido, quando o contribuinte, no prazo correto, proceder com a reclamação ou com o recurso fiscal. Liminar em mandato de segurança e liminar em outras ações, eu coloquei aqui separado, mas elas dizem respeito a mais ou menos o mesmo aspecto, que é se o contribuinte entrar na justiça e pedir uma tutela antecipada, seja ela liminar ou seja ela de evidência, enfim, seja ela de urgência ou de evidência, não importa, coloquei aqui liminar, mas é a tutela antecipada aqui que nos diz respeito. Ele pode ter a suspensão do crédito, caso ele tenha pedido isso e tenha sido deferida a medida. Não há
qualquer tipo de segredo aqui. E o parcelamento é uma hipótese que o poder público coloca à disposição do contribuinte com vários programas de parcelamento. Às vezes o contribuinte está tendo dificuldade mesmo de arcar com aquela legislação fiscal, razão pela qual ele opta pelo parcelamento e ele pode então ter aí a suspensão do crédito enquanto ele estiver arcando ali com as parcelas do tributo. Bom, são essas as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Até o próximo módulo.